Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje a nossa aula será de língua portuguesa. Vamos começar? Na página 140, veremos o seguinte tema, o numeral. No estudo da receita bolinho de chuva, você viu que nesse tipo de texto tem muita importância os substantivos, que indicam os ingredientes, e os verbos, que indicam as ações necessárias para o preparo da comida ou bebida. Então, em uma receita, é muito importante essas classes de palavras, substantivos, verbos e o numeral, como estudaremos logo mais. Antes de iniciarmos, quero lembrar a vocês que a receita é um tipo de gênero textual. E esse texto pode ser chamado de texto instrucional. Sim. E sabe por quê? Porque ele vai indicar uma ordem. A receita indica uma ordem, pois é necessário que a gente acompanhe todo o preparo, conforme ela está escrita. E uma coisa muito importante na receita também que devemos seguir é a quantidade. Vamos entender um pouquinho então. Além dessas duas classes de palavras, há outra também muito importante nas receitas, porque é responsável por indicar as quantidades dos ingredientes. Trata-se da classe dos numerais. E o que são numerais? São palavras usadas para indicar uma quantidade exata de pessoas ou coisas. Nas receitas é comum o emprego de algarismos, ou seja, números, para indicar as quantidades. Veja, na receita do bolinho de chuva, nós temos de ingredientes 1/2 xícara de chá de maisena, 4 colheres de sopa de açúcar e um ovo. Repetindo, meia xícara de maisena, 4 colheres de sopa de açúcar e um ovo. É uma receita curta e fácil de fazer. Peça para que alguém, com a sua ajuda, faça essa receita aí, juntamente com você, na sua casa. Vale a pena conferir. Vamos então prosseguir na nossa aula. As palavras correspondentes aos algarismos são numerais. Veja, 1/2 corresponde ao meio ou meia, 4, 1. Assim, nós temos a primeira pergunta. Responda as perguntas a seguir, empregando numerais. Há pouco tempo falei, nós temos a primeira pergunta, na verdade, nós temos a primeira questão, que nos traz alguns itens. Item A. Quantos anos você tem? Para o item A, é uma resposta pessoal e você terá que colocar o número correspondente à sua idade, certo? Item B. Qual é o número da sua casa? Da mesma forma que o item A é uma resposta pessoal, onde você terá que colocar o número que corresponde à sua casa. Item C. Em que século nós estamos? Nós estamos no século 21. Resposta do item C, primeira questão, no século 21. Assim, leia a cantiga de roda abaixo e depois responda as questões 2 a 5. Eu vou colocar a cantiga e você prestará bastante atenção em sua letra e assim, logo em seguida, responderemos as questões 2 a 5. Vamos então.
E Jesus, de uma queda, foi ao chão. Acudiram 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Da laranja quero um gombo, do limão quero um pedaço, da menina mais bonita quero um beijo e um abraço. Do menino mais bonito quero um beijo e um abraço. Essa cantiga é muito antiga e a gente pode, através dessa cantiga, fazer uma bela brincadeira. Se você percebeu, na letra da música, a letra trabalha com quantidade. E vamos ver isso nas questões a seguir. Vamos à segunda questão. Observe como essa cantiga de roda foi escrita. A. Quantas estrofes ela tem? Nós vimos que estrofes são conjuntos de versos. Sendo assim, nós temos a primeira estrofe, a segunda estrofe, a terceira estrofe e a quarta e última estrofe. Então, para a questão do item A, quantas estrofes ela tem? Resposta, 4 estrofes. Item B, quantos versos tem em cada estrofe? Nós vimos que estrofes são conjuntos de versos. Então, dessa forma, os versos estão dentro da estrofe. Verifiquem comigo. Na primeira estrofe, os versos estão dentro da estrofe. Então, 1, 2, 3, 4. Na segunda, 1, 2, 3, 4. Na terceira estrofe, 1, 2, 3, 4. E na quarta e última estrofe, 1, 2, 3, 4. Dessa forma, podemos observar e responder que cada estrofe possui 4 versos. Dessa forma, você colocará como resposta 4 versos. Terceira questão. Essa cantiga conta a história de Terezinha. A. O que aconteceu com ela de acordo com a primeira estrofe? Sabendo o que é estrofe, sabendo identificar a estrofe na cantiga, leremos então a primeira. Terezinha de Jesus de uma queda foi ao chão. Então, o que aconteceu com ela de acordo com a primeira estrofe? Ela caiu. Terezinha caiu. Essa será a resposta do item A para a terceira questão. Item B. Quantos cavalheiros foram socorrê-la? Quantos cavalheiros socorreram Terezinha quando caiu no chão? Vamos verificar. Acudiram 3 cavalheiros. Acudiram 3 cavalheiros. Dessa forma, resposta para o item B, 3 cavalheiros. Item C. O que é um cavalheiro? Cavalheiro
é um homem educado, gentil. D. Troque ideias com os colegas e responda. Você poderá, para esse item, trocar ideias com alguém que esteja aí com você na sua casa, alguém que seja mais velho, que certamente saberá rapidinho responder a essa pergunta. Vamos lá. Por que os cavalheiros se apresentaram com o chapéu na mão? Vamos pensar um pouquinho. Por que os cavalheiros se apresentaram com o chapéu na mão? Porque antigamente os homens usavam chapéu e era prova de educação tirá-lo quando conversavam com uma mulher. Então, os homens antigamente eles usavam chapéu e ao se aproximar a uma dama, a uma mulher, eles tiravam o chapéu para poder conversar com ela, certo? Passamos então para a questão 4. Na segunda estrofe, há 3 palavras que indicam a sequência, isto é, a ordem em que os cavalheiros se apresentaram. Item A. Quais são essas palavras? Vamos verificar voltando à cantiga. Perceba, na segunda estrofe, nós temos essas palavras. Veja comigo. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Então, assim, podemos responder da seguinte forma: primeiro, segundo e terceiro. Essas palavras indicam a sequência, ou seja, a ordem de como os cavalheiros se apresentaram a Teresa. Item B. Por que o terceiro cavalheiro foi especial para Terezinha? Nós vimos na segunda estrofe. Porque ela o escolheu para ser o noivo dela. Foi o terceiro cavalheiro que Terezinha escolheu para ser o seu noivo. Quinta questão, releia a última estrofe. Troque ideias com os colegas e responda oralmente. A. A última estrofe acrescenta alguma informação à história de Terezinha? Vamos à última estrofe. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da menina mais bonita quero um beijo e um abraço. Então, lendo a última estrofe, você verifica que ela acrescenta alguma informação à história de Terezinha? Não, a última estrofe não acrescenta nenhuma informação à história da Terezinha. Item B, então, para que ela serve? Para que essa estrofe serve na cantiga? Ela serve para completar a brincadeira, pois a partir do momento que é cantada a quarta estrofe, tem uma parte dessa brincadeira que uma pessoa vai ficar ao centro da roda e vai cantar essa última estrofe. E vai escolher, no momento da cantiga, uma pessoa onde dará um beijo e um abraço. É super divertida. Quando retornarmos às nossas aulas presenciais, nós iremos brincar cantando essa cantiga novamente. Vamos prosseguir. Então, resumindo, as palavras primeiro, segundo e terceiro também são numerais. Nós temos 4 tipos de numerais. Eu não vou aprofundar aqui na aula de hoje, mas abrindo parênteses, primeiro, segundo e terceiro são exemplos de numerais ordinais. Tudo bem até aqui? Numerais são palavras que servem também para indicar a sequência ou ordem em que as pessoas e coisas aparecem.
Prosseguimos para a questão de número 6. Usando numerais que indicam sequência ou ordem, responda. E que carteira da sua fileira você se senta? Essa é uma resposta pessoal. Quando retornarmos, ou se você, por acaso, lembrar a sequência, ou seja, a ordem da sua carteira, de acordo com a fileira que você senta na sala de aula, você já pode colocar aí, escrever. Mas terá que ser da forma primeiro, segundo, terceiro, pois usando numerais que indicam sequência ou ordem. Item B. Em que página do livro você está? Vamos verificar então ao final da página. Nós estamos na página 143. Você vai escrever o numeral e vai escrever por extenso. 143. De olho na leitura e na escrita. Emprego das letras Z e S. Leia o poema. Na casa do vizinho, a comida é mais gostosa. A mãe é menos chata. Tudo tem outro encanto e sabor. Na casa do vizinho, tudo é muito mais bonito. Até a gente, quando se olha no espelho, se acha diferente. Na casa do vizinho, a gente entra e sai de fininho. Rosiana Murray. Questão 1. De acordo com o poema, como é na casa do vizinho? Ligue as colunas. A comida é mais gostosa. A mãe é menos chata. Tudo é mais bonito. E a gente fica diferente. Então, você fará uma correspondência de acordo com o poema. Questão 2. Em nossa língua, existem muitas palavras que são da mesma família. Observe. Cozinhar, cozinhar, cozer, cozer, cozido, cozido, cozinhar, cozinhar. Então, se vocês perceberem, todas essas palavras possuem o mesmo prefixo. Essas palavras são da mesma família, pois todas se referem à ação de preparar ou cozinhar os alimentos. Assim, vamos ao item A. Encontre no poema uma palavra escrita com a letra Z e escreva-a. Vamos ao poema e teremos que encontrar aqui uma palavra escrita com a letra Z. Já achei, vizinho. Você poderá colocar, então, no item A, a palavra vizinho. Item B. Escreva outras palavras que sejam da mesma família da palavra que você encontrou no poema. Uma palavra que seja da mesma família que a palavra vizinho, vizinhança. Item C. Nas palavras que você escreveu, a letra Z foi trocada por S ou ela se manteve? Observem comigo. Vizinho, a letra Z permaneceu. Vizinhança, também a letra Z permaneceu. Logo, a letra Z se manteve. Resposta para o item C, a letra Z se manteve. Terceira questão. Observe agora a grafia das seguintes palavras que são da mesma família. Vamos observar primeiramente os prefixos. Gostei, termina com o T. E aí temos em seguida o, oso, osura. Item A. Escreva palavras que sejam da mesma família de aviso. Poderemos escrever avisado, avisar. Rosa, roseira, roseiral. Item B. Nas palavras que você escreveu, a letra S foi alterada para Z ou ela se manteve? Observe. Aviso, avisado, avisar. Rosa, roseira,
roseiral, percebemos que a letra S permaneceu, ou seja, a letra S se manteve em todas as palavras. Assim, quarta questão. Na palavra casa, qual é a letra que representa o som Z? Casa. Qual é a letra que representa o som Z? A letra S. Casa. O S representa o som do Z na palavra casa. Item B. Escreva outras palavras que sejam da mesma família da palavra casa no poema. Nós podemos escrever casinha, casebre, casarão, casar, não é verdade? A palavrinha casarão, vocês terão que colocar um tio sobre a vogal A. Faltou aí, certo? Item C. Nas palavras que você escreveu, a letra S foi trocada por Z ou ela se manteve? Observe. Casinha, casebre, casarão, casar. Todas as palavras tiveram S. Então, dessa forma, o S se manteve. O S permaneceu na escrita das palavras. Questão 5. O que podemos concluir sobre a grafia de palavras que pertencem à mesma família? Podemos concluir que as palavras que são da mesma família apresentam na grafia uma parte que se repete. Não é verdade? Nós vimos que as palavras da mesma família permaneceram, no caso dos exemplos anteriores, o S, o Z. Então, dessa forma, podemos concluir que as palavras que são da mesma família apresentam na grafia uma parte que se repete. Questão 6. Em cada grupo de palavras abaixo, há uma que não pertence a ele. Descubra qual é a palavra e pincha. Baseando no que eu falei agora, na nossa conclusão, vai ser fácil responder a sexta questão. Item A nós temos azeite, azeitona, caseiro, azeitado. Qual é a palavra que não apresenta a letra Z? Ou seja, qual é a palavra que apresenta uma letra diferenciada às demais? Caseiro, pois azeite, azeitona e azeitado apresenta a letra Z. Caseiro apresenta a letra S. Item B. Azedo, azedume, analisar, azedar. Analisar. Você pintará no item B a palavra analisar. Item C. Zangar, asa, zangado, zanga. Você pintará a palavra asa. E item D. Cruz, pus, cruzeiro, cruzado. Percebe-se que pus é a única palavra que apresenta a letra S. Logo, você pintará essa palavra. Assim, terminamos a nossa aula de hoje. E eu vou mostrar para vocês as páginas da tarefa a ser feita aí na sua casa. A serem feitas. Será a página 146, 147 e 148. Então, para a tarefa de casa, onde faremos a correção na sexta-feira, na nossa aula ao vivo, você terá que fazer da página 146 a 148. E a nossa correção será na nossa aula ao vivo, na sexta-feira. O meu beijo grande e muito obrigada. Deixo para vocês uma receita do bolinho de chuva para a sua família. Divirtam-se e tenham um bom apetite.